Hoje vamos tratar de uma componente da realidade sociopolítica atual, num contexto estratégico e num contexto divertido. Comecemos pela componente estratégica, não, pela componente divertida, que é melhor. A componente divertida tem a ver com o facto de o atual grande guru de Portugal, que se chama António Costa e Silva, o guru do primeiro-ministro de Portugal, diga-se passagem, que é um primeiro-ministro com inequívocas qualidades, ter dito na TSF que Portugal estava dependente ou confinado por duas realidades, a Espanha e a Península Ibérica. Ora, na verdade, que eu saiba, sendo verdade que existem várias nações na Península Ibérica, só há dois Estados na Península Ibérica. Um chama-se mesmo Espanha, eu costumo usar o termo Espanhas, mas a União Europeia aceita o conceito Espanha e Portugal também, e o outro Estado é o Estado português. No caso, resultante de uma realidade evidente, esta Península Ibérica foi sempre um espaço de passagem. Um espaço de passagem de vários povos que saíram da sua origem humana e cresceram para norte, um espaço de passagem depois das consequências das várias invasões que foram gerando os povos que existem em Portugal, deram origem aos famosos lusitanos e depois, progressivamente, por razões que têm a ver com este livro que está aqui à minha frente, tem a ver com os Templários, nasceu um reino que se chama Portugal. Reino esse que teoricamente não devia existir, não deveria nunca ter existido e que deveria ter sido sempre um condado, um ducado, o que for, dependente do Império de Castela ou das Espanhas a seguir. Mas não foi assim que aconteceu, a história é assim, é curiosa, à custa destes senhores dos Templários nasceu este reino e à custa também dos Templários este reino transformou-se num império. Darcy Ribeiro, um famoso antropólogo e sociólogo brasileiro, costuma dizer que o Império Português é um dos impérios teocráticos, isto é, um dos impérios que nasceu não por razões do dinheiro, como o Império Britânico, como o Império Americano, ou até, de certa forma, como o Império Francês, etc., mas sim por razões ideológicas, religiosas. É verdade que alguns pseudo-marxistas tentam fugir a isto, dizendo que não, porque havia também dinheiro. Claro que havia dinheiro por trás, claro que havia comércio por trás, claro que havia negócio por trás, e o mais dramático e mais desastroso de todos os negócios foi precisamente a escravatura. Mas, no essencial, o que está na raiz de tudo isto é um problema ideológico, é um problema teocrático. O Império Português é um império religioso, é um império dependente da estrutura religiosa cristã, numa primeira fase, e depois, como é sabido, católica. Nesse contexto, na verdade, falar agora nos não sei quantos milhões de quilómetros quadrados que Portugal domina é um pouco, se me permitirem, voltar outra vez à parte anedótica da história. Porque Portugal não domina nada. Portugal tem este território mar, esta parcela imensa de mar, que pura e simplesmente não tem qualquer capacidade, dificilmente terá qualquer capacidade de gerir esse território, esse espaço marítimo sozinho. E, na verdade, vai ter que escolher e vai ter que optar. E não tem nada a ver com a Espanha, nem tem nada a ver com a realidade do passado. Tem agora a ver com o facto destes 89 mil quilómetros quadrados ter perdido a sua capacidade de dinamizar o espaço de língua portuguesa, de ter feito, na verdade, dentro do espaço de língua portuguesa, uma estrutura comunitária, institucional, que fosse dinâmica, não senhora, faz parte dos países que sistematicamente procura verdadeiramente matar a CPLP, né, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, e ao matar a CPLP suicida-se a si próprio, vai-se matando lentamente a si próprio com esta história toda, ao deixar cair a Guiné-Bissau, ao deixar cair Moçambique, que neste momento está a ser alvo do terrorismo islâmico, ao ver os loucos do antigo Império do Mali a quererem destruir aquele espaço
lindíssimo e humano que é a Guiné-Bissau, ao impedir um processo de pacificação de Angola, como sempre impediu, mantendo todas as guerras civis que aconteceram em Angola depois das independências. Tudo isso fez com que Portugal, neste momento, não tivesse qualquer capacidade, sobretudo motivacional, para ser capaz de gerir esses milhões de quilómetros quadrados de mar. E, obviamente, além de não ter capacidade motivacional, também não tem capacidade estratégica e também não tem capacidade financeira. Não são as bitolas dos caminhos de ferro, ibéricos ou não ibéricos, europeus ou não europeus, que vão resolver o problema. Esse é um problema de financiamento, é um problema ridículo, de meia dúzia de tostões, perdoem-me, e que a União Europeia tarde ou cedo resolverá, queira a Espanha ou não, ou as Espanhas ou não, queira Portugal ou não. Esse é um problema que não tem ponta para onde se pega. O que tem ponta para onde se pega é o futuro, e o futuro, no caso, seria evidentemente esta visão dos milhares de quilómetros quadrados que o mar português tem. E para isso era necessário que Portugal fosse capaz de ter uma estratégia, e para se ter uma estratégia de ter aliados. O azar é que Portugal não consegue ter aliados, Portugal só consegue ter dependências. Não olha para os americanos como um aliado, mas como alguém a quem tem que ser submisso. Não olha para a União Europeia como uma aliada, mas assim alguém que tem que ser submisso. E no momento em que o novo império que está aí a surgir, cuidado com o perigo amarelo, como dizia os grandes teóricos na década de 50 do século XX, né? Este novo império que está aí a surgir poderia ser, porque eles próprios estão interessados, poderia ser a outra via, a via possível para poder explorar os mares portugueses. Também não vai acontecer, porque o terror do Império Amarelo, o terror do comunismo está por detrás das cabeças pensantes deste país e se calhar também por detrás da cabeça pensante de António Costa e Silva. Não sei, não o conheço. Mas a verdade que está aqui é a seguinte: não há capacidade estratégica, e não há capacidade estratégica porque não há capacidade motivacional e não há capacidade financeira para poder gerir uma circunstância que poderia fazer com que Portugal desse um grande salto em frente, que não vai dar, porque no caso concreto se não foi capaz de gerir o espaço dos 250 ou 280 milhões de cidadãos de língua portuguesa, quanto mais o mar dito mar português. Não é possível, infelizmente. E, portanto, o tal plano que este Sr. António Costa e Silva está a gizar é um plano que vai ser igualzinho aos outros planos do Cavaco Silva, aos planos do Salazar, o famoso quarto plano de fomento. Já ninguém fala do quarto plano de fomento, curioso, que foi posto no caixote do lixo com o 25 de abril de 1974. Já ninguém se lembra que nessa altura o petróleo angolano iria ser refinado nas refinarias ali de Sines, né? E por isso é que surgiu o plano de Sines, né? onde António Guterres andou na sua juventude, e daí iria ser o segundo elan do salazarentismo português. Morreu sem poder fazer nada, porque na verdade o tempo certo tinha sido em 1961 com Botelho Muniz e não com o Salazar ou com o Marcelo Caetano de 1973-74. E esta realidade é dramática, porque na verdade enquanto nós continuarmos a funcionar sem estratégia não seremos capazes de dar o salto em frente. E enquanto nós não formos capazes, entre outras coisas, de sermos automotivadores, ainda menos seremos capazes. E, na verdade, sermos automotivadores exige ter uma visão do mundo, uma estratégia para concretizar essa visão e motivação suficiente para que essa visão seja concretizada. E então, temos solução ou não temos solução? Como acabei de dizer, não há estratégia, não há motivação e, portanto, não há visão e, portanto, não há capacidade de dar o salto em frente. É bom começar por explicar o seguinte: o que eu vou dizer tem a ver com uma concepção estratégica do mundo, não tem a ver com uma visão ideológica do mundo. Eu sou de esquerda, mas não sou comunista, né?
E tive um passado maoísta, mas já não sou maoísta. O que significa que sou capaz de olhar para o mundo e sou capaz de olhar para a China de uma forma não sectária, não dogmática, não dependentista. Da mesma forma que olho para a União Europeia, numa visão não sectária, não dogmática, não dependentista. E mais, da mesma forma como desde o início do nascimento da famosa União Europeia, que eu sempre assumi que esta União Europeia, com este ritmo, com este rumo, não consegue sair do buraco onde anda sempre a escavar. Na realidade, Portugal não é um país europeu. Lamento. É triste para alguns de vocês ouvir dizer isto, mas é verdade. Portugal não é um país europeu. Portugal é um país da ponta da Europa. Não é? E sendo um país da ponta da Europa, no caso concreto, é um país atlântico para o resto do mundo. Foi assim que se fez, foi assim que nasceu, foi assim que se estruturou, não como país, mas como império. E de repente, com o 25 de Abril, e por razões que têm a ver com o passado, não vale a pena perder muito tempo com ele, no caso, Portugal renasceu, como a Fênix, mas só com 89 mil km². E anda a navegar nessa onda da pequenez e da timidez e da tristeza e do cinzentismo, como se não pudesse dar o salto em frente. Mas tem que aprender a dar o salto em frente. E tem que olhar para o seu passado e começar a pensar assim: ok, fizemos muitas asneiras, mas não fizemos assim tantos genocídios. E provavelmente os genocídios que teremos feito, lamentavelmente, e devemos pedir desculpa a Portugal e pedir perdão a Portugal, lembro Mário Soares que por várias vezes o fez, no caso, nada comparado com o que os ingleses fizeram, nada comparado com o que os americanos fizeram, nada comparado com o que os franceses fizeram. E, curiosamente, são os intelectuais ingleses, americanos e franceses que passam a vida a querer criar-nos esse enormíssimo complexo de culpa que se chama colonialismo. E houve colonialismo? Essa é uma pergunta que é interessante, porque eu pessoalmente entendo que houve colonialismo no Brasil, houve algum princípio de colonialismo em Angola e pouco mais. O que houve foram espaços de comércio, né, onde alguns portugueses iam penetrando pelo interior do continente, iam construindo nessa sua penetração ligações que geraram populações diversas das outras populações africanas, populações culturalmente e biologicamente mestiças. Assim como Portugal se mestiçou. Infelizmente ou felizmente, não interessa, essa é a realidade. Portugal mestiçou-se, não é um país de caucasianos, é um país de mestiços, e ainda bem. O que significa que devia ter capacidade de abertura, e até vai tendo, para olhar para o mundo e dizer assim: mas que aliados é que eu quero ter? O que é que eu quero fazer, antes de mais nada? E que aliados é que eu preciso ter para conseguir o que eu quero fazer? E bem, nós podemos ser o povo que vai conseguir conceber uma lógica democrática global. Volto a repetir, lógica democrática global. Isto é, não tem nada a ver com as Nações Unidas, porque as Nações Unidas não são democráticas, são totalitárias. Tem a ver com uma estrutura global democrática, onde cada um de nós, por voto direto, secreto e universal, possamos eleger cidadãos que vão ser aqueles que serão quem governarão o planeta Terra. Ponto 1. Ponto 2. Isto é uma loucura. Sim, é capaz de ser uma loucura, mas é uma loucura que nos anos 20, do século XX, né, fez movimentar muitas pessoas, né, muitas revoluções, muitas democracias, muitos partidos que abriram o mundo e que se abriram para o mundo e que fizeram mexer o mundo, no caso. Não é por acaso que o líder do Vietnã do Norte, no caso, Ho Chi Minh, foi dirigente e militante do Partido Comunista Francês. Não é por acaso. Não é por acaso que o Dr. Agostinho Neto também foi militante do Partido Comunista Português. Não é por acaso, nada disso. A realidade é que eram circunstâncias diversas e que hoje estão um pouco desarticuladas por discursos absurdos. O que é que nós podemos olhar? Qual é a nossa visão do mundo? A nossa visão do mundo sempre foi esta, uma visão transcontinental.
Esse é o primeiro aspecto. Nós somos transcontinentais. Sendo transcontinentais, temos que ter, porque somos pequeninos, porque temos 10 milhões de pessoas e em língua portuguesa só temos 280 milhões, que é muito pouco, diga-se de passagem, para os 7 bilhões do planeta, né? É importante que não esqueçamos isto. Então, nessa altura, temos que ter aliados. Os americanos não são um aliado credível, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são um aliado que está na ponta final do seu caráter imperial. Né? O Trump é o extrator da ponta final desse império. A União Europeia dificilmente será, seja o que for. Né? Dificilmente será, seja o que for. Perder muito tempo com a União Europeia é um desperdício de tempo, é um desperdício de energias. Resta o quê? A Rússia. A Rússia sempre foi um país demasiado continental e demasiado afastado do espaço português. Há um império, curiosamente, há um império que sempre se relacionou com Portugal numa lógica de grande igualdade. O Império Chinês. Macau existe precisamente por causa dessa lógica de grande igualdade entre o Império Chinês e os portugueses. E Macau existiu até há pouco tempo como espaço de gestão portuguesa, né, porque havia esse consenso e esse princípio. Né. O fundador da República Chinesa, no caso, é um cidadão que aprendeu a sua filosofia republicana e de esquerda precisamente com os republicanos macaenses que o conheceram nessa altura, Sun Yat-sen, né, um dos grandes homens do espaço oriental, um dos grandes pensadores do espaço oriental, um dos grandes políticos do espaço oriental. Ele viveu em Macau, ele conviveu com a cultura portuguesa em Macau, deu-se bem com essa cultura e aprendeu a revolução, ou a revolucionar, dizem, né, está escrito, não estou a inventar, dizem com os republicanos radicais portugueses. Então saibamos aproveitar essa proximidade. Saibamos aproveitar essa proximidade. E saibamos aproveitar essa proximidade sem ter medo. Nós não precisamos de ser comunistas para nos dar bem com a China. Nós não precisamos de ser, entre aspas, amarelos para nos darmos bem com a China. Nós não precisamos de ser expansionistas para nos darmos bem com a China. Nós precisamos de ser aquilo que somos. Transcontinentais, mestiços, com 9 séculos de história, 5 deles verdadeiramente numa lógica imperial e 5 deles capazes de construir uma língua portuguesa em todos os continentes deste planeta. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Né? E esse caminho é fácil de fazer. É, desde que, claro, não sigamos aquilo que seguimos com a União Europeia, que foi aquela submissão ridícula do Sr. Cavaco Silva, que foi lá buscar uns dinheirinhos para dar aos amiguinhos, né? Não é por aí que a gente vai lá nenhum, também não é pela submissão dos Estados Unidos da América, aos Estados Unidos da América do Sr. Salazar, no caso, apesar de algumas zangas que teve com os Estados Unidos da América, não, nada disso, nada disso. Sermos aliados, sermos autónomos, termos a nossa cultura, dinamizarmos a nossa cultura no planeta através dos 280 milhões de cidadãos que no mundo inteiro, provavelmente até mais que 280 milhões, falam português e amam a língua portuguesa. Como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. A minha pátria não é Portugal, a minha pátria não é o Brasil, a minha pátria não é nenhum dos países da CPLP, a minha pátria é cada vez mais a língua portuguesa. Eu costumo, cada vez que vou à Festa do Avante, que eu espero que este ano volte a acontecer e que eu possa voltar a fazer uma reportagem na Festa do Avante com o Strategizando ou com outro instrumento, enfim, comunicacional que possa existir na altura, o que eu costumo achar imensa piada e gostar de ir lá ver, há anos que eu vou lá ver, é ver o Partido Comunista da China na Festa do Avante e ver também na Festa do Avante o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Porquê? Porque há 30, 40 anos, 30 e muitos 40 anos, tanto um como o outro eram partidos que estavam absolutamente do outro lado da margem em relação ao Partido Comunista Português. Eram partidos maoístas, partidos pró-chineses e pró-albaneses, no caso, eram partidos da linha onde eu andei, no caso. Não é?
E é divertido ver como o Partido Comunista Português, mantendo a sua filosofia, a sua forma de estar, com todo o direito e o dever que tem de o manter, no caso, se reaproximou ou se aproximou, na verdade reaproximou, quer com o Partido Comunista da China, quer com, no caso, o Partido Comunista do Brasil. Isto é o exemplo essencial que eu tenho que dar para poder continuar a concretizar a minha visão e a lógica estratégica. Isto é, o mundo muda, não é? O mundo tem muitas faces e todas as faces mudam periodicamente ou sistematicamente. Pessoalmente até acho que é mais sistematicamente do que periodicamente. E essa mudança, umas vezes é lenta, outras vezes é radical, essa mudança também não pode ser acompanhada só do deixar andar. Nós podemos e devemos prever e dar passos no sentido de fazer com que essa mudança siga um determinado rumo. E no caso concreto, o rumo que eu acho que é necessário, começou bem, lamentavelmente perdeu-se, que se chamou, ou como foi chamada, a geringonça. Começou bem com a geringonça. Foi um belíssimo passo que permitiu ultrapassar o 25 de novembro de 1975 e as feridas que deixou dentro da esquerda e dentro da democracia, no caso concreto, que permitiu a que cada vez mais o PC e o Bloco sejam partidos do sistema, da instituição, da lógica democrática, felizmente, e podemos continuar a perceber essa realidade, mas que ainda não permitiu uma coisa essencial. Foi haver uma lógica republicana de esquerda, haver uma filosofia republicana de esquerda, isto é, há uma direita, com todo o direito, e ainda bem, faz parte da democracia, perfeito. E há uma esquerda, ainda bem, também com todo o direito. E essa esquerda não pode passar a vida a pensar que não existe, ou que só existe de vez em quando, que só existe quando dá jeito. A esquerda, o PS, o PC, o Bloco, o MRPP, o MAS, têm de começar a encontrar os pontos de consenso e a partir desses pontos de consenso estabelecer um programa e com base nesse programa conseguir concretizar o conjunto de medidas que façam a diferença em Portugal. Isto é, portanto, para que a estratégia que eu sugeri há pouco se concretize, isto é, a estratégia que tem a ver com uma aliança com a China e não uma aliança com os americanos ou a sustentabilidade da União Europeia por si só, sem mais, para que isso aconteça, no caso, é necessário que a esquerda seja capaz de perceber que o caminho global e o caminho estratégico passa por um processo de unidade interior. Unidade na diversidade, como é evidente, como dizia até o Salgado Zenha e o Mário Soares, quando foi das guerras sindicais nos anos 75. Unidade na diversidade. Vamos lá ver. Mas unidade, coisa que não existe neste momento. E a unidade significa o quê? Significa olhar para o sistema produtivo português e perceber a primeira coisa. O sistema produtivo português não vive das 10 ou 5 ou 3 ou 4 ou 15 ou 20 famílias que fazem as grandes empresas portuguesas. O sistema produtivo português vive dos 90 e muitos por cento das nano, micro e pequenas e médias empresas. Esse é o sistema produtivo. E qual é o grande problema que esse sistema produtivo tem? O grande problema que ele tem é não ter capacidade financeira de sustentabilidade e de crescimento sustentável. Bem, se fizermos uma aliança com a China, encontraremos aqui, no caso, essa capacidade financeira de sustentabilidade, desde que saibamos gerir essa aliança numa lógica de aliança e não numa lógica de dependência, de submissão, como na verdade fizemos com os financiamentos da União Europeia. Financiamentos da União Europeia permitiram criar uma classe média alta, média e média baixa, com a distribuição dos dinheiros que por aí vieram, dos FERERs e dos FEOGAs e dos FSEs, etc., mas não permitiram deixar nada de concreto. Quantas empresas estão de pé das que foram apoiadas pelo PDIP? Eu duvido que exista uma que seja no caso concreto. E, na verdade, o problema está aqui. Ou há submissão e dependência para sustentar alguns amigos, ou há uma estratégia para que, no caso concreto, essa nossa lógica se concretize. E essa estratégia passa
olhar para o tecido empresarial português, mas não só, passa por olhar para o tecido empresarial angolano, que tem o mesmo drama, e onde tem que se adicionar a fragilidade em know-how, a dramática fragilidade em know-how em Angola, ou passa por olhar para o tecido empresarial brasileiro pelas mesmas razões, ou passa por olhar por Cabo Verde, etc. Se formos capazes de integrar estas lógicas e de integrar estas lógicas dentro daquilo que se chama a famosa rota da seda chinesa, que é uma lógica de expansão chinesa, no caso, no mundo, se nós integrarmos isso dentro dessa lógica, provavelmente conseguiremos fazer uma outra globalização sem dependências, sem submissões. Essa é a realidade que eu acho que é possível. E para isso acontecer, é necessário ter uma política de esquerda a funcionar, com esquerdas a funcionarem dentro de si e para fora de si, e é necessário termos essa capacidade de olharmos para as nossas economias dentro de um contexto global e não dentro de um contexto provincial, local, estritamente regional, como continuamos a olhar. O problema não está nas bitolas que façam ligar os caminhos de ferro portugueses à Espanha e da Espanha à França. O problema está, no caso concreto, em sermos capazes de, com a China, criarmos outro planeta, outro mundo e outra diversidade.